Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui nesse vídeo, tem muito tempo que eu não apareço, né, aqui no YouTube, mas é porque aconteceram várias coisas, gente, que eu precisava comentar com vocês. Não são coisas boas, mas graças a Deus está tudo bem aqui em casa, comigo, com os meninos, com o Valdir também. Com os animais nem tanto, mas vou contar para vocês o que é que aconteceu. Passou algum tempo, gente, que eu tinha gravado o último vídeo e eu tive que fazer uma viagem. Eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês a respeito da viagem que eu ia fazer, que a gente tinha que ir em Três Marias, porque além da gente ter ido em Três Marias no fim do ano, né, que nós passamos o ano novo lá, aí nós tivemos que... Aliás, nós passamos o Natal lá e o Ano Novo aqui, na minha mãe. Aí a gente voltou e quando foi no dia 7 de fevereiro, a gente tinha que retornar lá de novo, porque o meu esposo ia crismar o sobrinho dele. Então, quando foi no dia 7, nós viajamos e ficamos lá um fim de semana inteiro e voltamos no domingo. Porém, gente, nesse período aconteceu uma coisa muito triste mesmo. Eu até hoje estou bem abalada. O que aconteceu foi o seguinte: o meu cachorrinho, o Theo, ele não estava muito bem. Eu não tinha comentado aqui porque eu não tinha percebido, gente. Vocês devem pensar assim que eu sou uma péssima tutora de animal, mas não é. É porque os cachorros vomitarem é normal. Os cachorros eles vomitam, com tanta frequência, mas vomitam. Aí eu reparava que quando era de noite, às vezes eu escutava o Theo vomitando. E a minha irmã também, ela escutava o Theo vomitando embaixo ali da janela dela. Então, gente, ela até me falou, não, hoje um dos seus cachorros vomitou e na verdade eu nem sabia se era o Theo que estava vomitando. Pra mim, eu achava que era o Todd e às vezes era o Todd e às vezes o Theo, porque é os dois que ficam lá embaixo, né? Quem fica aqui em cima é só a Mel, que eu tenho medo deles cruzar, né, e acabar machucando a Mel, porque a Mel é muito menor do que os dois. Aí, gente, o que aconteceu? Eu passei a ver que mesmo quando nós estava lá embaixo, o Theo se alimentava e vomitava. Ele vomitava a ração toda e ficava deitado próximo da ração para ele recomer aquela ração. E assim, gente, vocês podem até achar isso nojento e tal, mas para quem tem cachorro, isso é normal. Tem muitos cachorros que vomitam a ração e comem ela de volta. Então, assim, eu já tô acostumada. Mas, gente, isso começou a acontecer com uma frequência durante o período aí de mais ou menos uma semana. Aí eu alertei, né? Eu falei assim, não, eu vou procurar um moço aqui em cima que tem uma casa de ração já há muitos anos. Desde que eu era pequenininha, ele tem essa casa de ração. E ele cuida de muitos bichos, cavalo, aves, cachorro, gato. Tem gente até que às vezes deixa os animais lá para ele ir cuidando e paga ele, né? E depois os animais se recuperam. Aí eu fui lá conversar com ele. Aí ele falou comigo assim que realmente o cachorro, o gato vomitar é normal, comer também o alimento depois disso. Gente, tem animal que come até a própria fezes, então não adianta vir me julgar. Então isso aí é natural dos animais. Aí a gente tem que descobrir o porquê que o animal tá fazendo isso, né? Aí ele falou comigo, ele falou assim, olha, Poliana, eu prefiro não te passar nenhum medicamento, nem nada, porque eu prefiro que você leva ele lá na zoonoses, que aqui tem um hospital, gente, veterinário público. Então a gente vai lá e faz alguns exames. Porém, gente, no outro dia eu teria que viajar. Foi a viagem que eu fiz. Então eu optei por deixar ele, eu dei ele só um vermífugo
e dei para os outros cachorros também. E comprei o Simparic, porque ele estava com bastante pulga. Aí foi os únicos remédios que eu dei ele, um vermífugo e o Simparic. Dei ele, a Mel e o Todd. O Theo, a Mel e o Todd. O Theo, gente, é aquele marronzinho peludinho. É ele, meu cachorro Yorkshire. Então ele preferiu não medicar e pediu para mim ir fazer um exame, principalmente de anemia, que ele suspeitou de anemia. Então tá, só que eu tinha que viajar. No eu pegar para viajar, eu pedi muito para minha irmã socorrer ele se fosse preciso. Ele não tava bem, gente. Não tava bem, mas eu tinha que viajar. Já tava tudo marcado. Meu esposo não viaja sozinho. Eu tive que deixar ele com a minha irmã. E nisso, gente, eu viajei, eu fiquei praticamente 3 dias fora. E nisso o Theo só piorou. Aí a minha irmã, ela não podia levar ele pro hospital. E até porque, gente, a minha irmã já tem muitos assim, probleminhas e tal. Ela tem, o meu sobrinho é autista. Ela ficou com a vida dela aqui pra cuidar. Inclusive, ela ia receber visita. Então, o que que ela fazia com o Theo? Ela trocava a caixinha dele se ele vomitasse ou fizesse urina na caixinha, que eu deixei ele numa caixinha porque ele não queria ficar na casinha. E ela trocava os paninhos dele pra mim e dava comida. E ela até me mandou mensagem falando: Polly, o Theo não tá bem. Eu tô com medo de você chegar aqui e ele já tá morto. Aí, gente, nossa, eu chorei muito lá na casa da minha sogra, mas fui ficando bem, sabe? Eu chorei meio que escondido, e conversei com o Valdir. Aí o Valdir até falou assim: nossa, eu queria ter feito mais pelo Theo. O Theo é nosso companheirinho, gente. O Theo viveu comigo 8 anos, desde pequenininho. Ele viveu comigo. Então, assim, eu fiquei muito triste mesmo. Aí, gente, o que que acontece? Quando eu voltei de viagem, parece que o Theo deu uma recuperada. Ele tava comendo, ele tava muito magro, mas ele deu uma recuperada. Eu cheguei muito tarde, não tinha como levar ele pro hospital veterinário porque já tinha fechado. Então, assim, e era domingo também. Na segunda-feira, gente, eu peguei e já ia levar ele pro médico na parte da tarde. Só, gente, que infelizmente não deu tempo. O Theo faleceu. Da noite pro dia, o Valdir chegou aqui de noite para pegar as garrafas do café que a gente entrega e aconteceu o pior. Ele já estava dando os últimos suspiros na caixinha, isso era de madrugada, era 5 horas da manhã que o meu esposo vem aqui para pegar os cafés que eu faço, né? Aí ele entrega. Aí eu falei assim, eu pedi muito a Deus, eu falei assim: meu Deus, não deixa que o Theo fica sofrendo, não deixa eu ver ele sofrer, leva ele embora antes de amanhecer, do dia clarear, por favor, meu Deus. E foi o que Deus fez pra mim, gente. Quando foi de manhã cedo que o Bruno saiu pra escola, aconteceu e ele faleceu. Aí a gente pegou e enterrou ele num lote vago que tem aqui próximo da minha casa. Próximo não, gente. É em praticamente um outro bairro, mas é um loteamento vago. Ei, gente, vindo aqui pra mostrar meu rosto. Aí, deixa eu terminar de comentar com vocês o que que aconteceu, né? Então, gente, o que aconteceu foi isso. O Theo, eu posicionei a câmera aqui, gente, agora fica melhor pra gente conversar. Eu só vou terminar de contar pra vocês o que aconteceu. Então, foi isso, gente. O Theo, ele não resistiu, ele faleceu de madrugada. Eu pedi muito a Deus, sabe, pra não deixar ele sofrer. Porque o Theo, gente, era um cachorro, assim, muito bonzinho. Nossa, vocês veem aí pelos vídeos o início da minha caminhada aqui no YouTube. O Theo, assim, ele era... Eu não falo, gente, que o Theo era um filhinho, porque vocês sabem que cachorro não é filho de gente, né? Mas, assim, ele faz parte da minha família, fazia parte da minha família. E com isso, gente, ó, eu perdi o Theo. Eu perdi praticamente, assim, em menos de um ano. Eu perdi a Preá, que viveu comigo também muitos anos, era muito boazinha, eu gostava muito dela. Trazia ela pra dentro de casa, dava banho, brincava. Perdi a Preá, a Nala. Aí perdi o Theo. E antes de eu perder o Theo, gente, o que eu tenho que contar é o seguinte.
O meu galinho, né, o Espirro, o que que aconteceu com ele? Eu dei o galinho para esse Leandro, porque ele tem tipo um sítio, uma fazenda, e ele faz criação de bicho. Então eu falei assim, não, eu vou dar, porque o Theo tentou matar o galo 2 vezes, mas porque o galo era terrível. Eu já contei essa história aqui para vocês. Tipo, os animais estavam lá deitadinhos, ele ia e bicava eles e vinha para explorar eles. Então, assim, aí o Theo quase matou ele. Ele ficou aqui em casa 4 dias para nós cuidar dele. Ele se recuperou e tal. Tanto é que quando eu viajei, eu tive que deixar o galo na Daniele, porque eu não tive confiança de deixar ele aqui e os cachorros iam matar ele. Os cachorros, assim, principalmente o Theo. Então, gente, acabou que para mim não ter que ficar toda hora lá vigiando, indo, pegando ele em socorro lá embaixo, porque o Theo ia matar ele, eu resolvi dar ele. Eu falei assim, não, antes eu dar o galo do que dar os cachorros, ou ver ele morto. Então eu dei o galo para os outros, eu tive que dar, porque senão ele ia morrer aqui em casa. E eu não ia deixar ele preso numa gaiola. Ele nunca viveu preso, não era agora que eu ia deixar ele preso. Então eu tive que doar ele. Aí doei ele pro Leandro. Ele vive num sítio. Aí o Leandro falou assim, conseguiu um criador desses galinhos, né, garnizé, e passou para ele para ter pintinho, né, mais filhotes. Então, beleza, né, o galo tinha sido resolvido. Aí o Theo morreu. Aí, gente, para não me alongar mais, eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem, eu fiquei muito abalada com a perca dos meus animais, sabe? A perca do Theo até hoje me abala. Eu não gosto de ficar falando muito, gente, porque assim, senão eu até começo a chorar. Mas foi triste, gente, foi muito triste. Em fevereiro o Theo faleceu. Foi, se eu não me engano, no dia 13 de fevereiro que ele morreu. Eu até anotei, mas agora a minha cabeça não tá muito boa, não vou lembrar, mas se eu não me engano foi dia 13 de fevereiro. Gente, e aí o que que aconteceu? É, Tem acontecido algumas coisas aqui na minha casa que eu oro muito, sabe, para Deus repreender e tal. Além dessa mortandade de animais, e um passarinho do meu esposo também que faleceu, o que que aconteceu? As minhas plantas, vocês lembram que eu tinha 2 plantinhas aqui no corredor? Já tem tempo que essas plantinhas tá aqui no meu corredor. Gente, as minhas 2 plantas, o murchinho e o brasileirinho, que é o nome das 2 plantas do corredor, elas secaram da raiz para as folhas. Tem noção disso? Quando a gente atina que ela tá seca, a gente já vê as folhas tudo quase caindo. Eu tive que retirar elas daqui e passei elas lá para fora e eu até já dei os vasos para minha irmã. Eu, gente, tô tão desgostosa, assim, uma sensação tão ruim, tão pesada, que o que que acontece? Eu tô dando as minhas plantas para todo mundo. Já dei um tanto de planta para minha vizinha, dei algumas plantas também para minha irmã e tô dando. Dei umas plantas também para minha, dei uma planta para minha enteada. Porque eu não tô me sentindo bem, gente. Não tô. E foi aniversário da Maju, sabe? Semana passada, dia 19. Hoje já é 25. Hoje é 25. E foi aniversário da Maju, graças a Deus a Maju fez 10 aninhos. E aí ela veio aqui, eu comentei isso com ela, e o marido dela, né? Falou comigo assim que eu tô precisando de um hobby, de fazer alguma coisa, sabe, que me anime mais, me deixa mais animada e tal. E também, gente, eu fui na médica também, fiz uma consulta, a médica falou assim que eu não tô bem, da ansiedade, que eu tô tomando medicamento errado, só que primeiro, gente, ela tem que me conhecer por dentro. Então eu vou fazer um tanto de exames, eu já olhei, os exames vão ficar em R$ 600, só para vocês terem uma ideia aí. Eu vou ter que fazer aquele exame que fica com aquele aparelho o dia inteiro medindo pressão e o coração, as batidas do coração. Vou fazer um eletro, que é tipo um ultrassom do coração, e exames de sangue, fezes e urina, para ela ajustar os meus medicamentos.
Então, gente, o que eu queria falar com vocês, né, que tá aí me seguindo, que viu que eu sumi, eu vim aqui pedir desculpa para vocês por esse período. E não estou falando assim, ah, gente, estou voltando com tudo pro YouTube. Eu só queria mesmo deixar vocês a par de tudo que tem acontecido aqui na minha casa desde que o ano entrou, né? Os animais assim, morrendo, minhas plantinhas morrendo. E, gente, não é falta de cuidado. Não é falta de cuidado. Muito pelo contrário. Eu sou muito cuidadosa com os meus bichos. Nossa, vocês têm que ver o quanto que a Mel mudou depois do Simparic. E depois disso, gente, depois do Simparic que eu dei ela tá peludona. Até todo mundo que tá vindo aqui em casa tá falando que a Mel mudou com aquela coceiraiada que ela ficava. Ela tá lotada de pelo, ela tá bem peludinha, bem gordinha, tá se alimentando melhor. Dei vermífugo pra ela, pro Todd. O Todd ainda tá lá embaixo. E eu vi que o Todd ficou um pouco triste, né, depois que o Theo faleceu. Então eu tenho subido ele mais pra cá pra ele brincar com a Mel. Eu desço a Mel também pra eles brincarem. E toda vez que eu saio, ela foge lá pra baixo pra ficar com o Todd, pra brincar. É lógico que quando ela estiver no cio, apesar de que ela já é bem velhinha, ela tem 10 anos, então eu vou ter que cuidar, né, pra ela não fugir quando ela estiver no cio. Mas, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu sumiço aqui do YouTube. Espero voltar, espero ter forças mental, corporal para estar voltando. E no próximo vídeo eu quero comentar mais com vocês a respeito da minha saúde, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, apesar de que é um tema muito triste. Para mim é um tema terrível de falar dos meus animais. E a Maju tá até aqui, gente. Ela quer apresentar um novo membro. Tchan! É o Pikachu, gente. Eu sou o Pikachu. Eu mais pareço um cachorro do que uma calopsita, gente. Mais parece um cachorro. Fica aqui, gente, solto, ó. Ama comer um brinco. Ama mordiscar a gente. É bravinho, mas é mansinho. É bravo, mas é manso. Então tá, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês acompanhem os próximos, que se Deus quiser vai ter. A Maju tá aqui, aparece a carinha, Maju. 10 aninhos agora, graças a Deus, né? Com toda a saúde. O Bruno também tá bem, ele tá na aula. Então tá, gente, com Deus. E quem puder, né, se for possível, orar pela minha família, pela minha casa, para a gente ficar bem, porque não é normal essas plantas estarem morrendo desse jeito. Quem sabe aí, quem conhece, sabe que pode ser um ponto de inveja, de negatividade dentro da nossa casa. Então, gente, quem puder aí tá fazendo uma oração, eu agradeço. Eu faço de madrugada as orações com o Frei Gilson, o rosário. Já é a minha segunda quaresma que eu faço com ele. É ótimo, gente. Eu me sinto super bem levantar às 4 da manhã, né? E tá com ele, tá com Jesus, que eu sei que é ele ali no ostensório. Então, gente, eu fico muito satisfeita de poder orar 4 horas da manhã por mim e por toda a minha família. E para aqueles que mais estão precisando. E também, gente, vou na missa, então não é falta de estar acompanhando e de estar numa caminhada com Deus, tá bom? Eu só queria falar isso com vocês. Então tá, gente, tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo.